Ontem, a Advocacia Geral da União recorreu, claro, da decisão do Supremo Tribunal Federal de obrigar a apresentação do certificado de vacinação para a entrada no Brasil, né? Medida que já está em vigor, apesar do governo brasileiro ainda não ter publicado a portaria trazendo as regras, o que traz muita confusão na aplicação, inclusive, dessa medida. Até estava acompanhando algumas reportagens agora pela manhã, os repórteres ao vivo lá justamente nos aeroportos, falando que em alguns voos pediram, outros não pediram, quer dizer, uma bagunça geral na entrada aqui do país, numa medida que foi obrigada pelo Supremo. Bom, a advocacia seguiu o que até o governo brasileiro tinha anunciado, pediu a revogação disso, né, dessa decisão do Supremo, e no documento a AGU pede esclarecimentos e uma correção de supostos erros materiais na decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. Segundo a AGU, há dúvidas sobre como a medida se aplica a brasileiros que estão no exterior, querem voltar ao país e não estavam com comprovante. Aliás, ontem o presidente Bolsonaro ia para o Paraguai e a viagem foi suspensa, disseram eles, com um problema ali para o pouso e tudo mais. Mas o presidente Bolsonaro, que não tem, né, passaporte, teoricamente ele não poderia sair do país e voltar, né? Eu acho que isso fica claro nas regras. Ontem o ministro Barroso falou a respeito da decisão. Vamos ouvir um trecho. O Supremo tem uma tradição de aplicar o que se chama de princípio da precaução. Em matéria de vida e saúde, a gente adota a medida mais conservadora possível para impedir que as pessoas morram. Acho que fica claro aí a decisão. Queria a sua análise hoje, Dias. Como é que você vê agora essa disputa aí, governo e Supremo mais uma vez? Fabiola, como a gente estava dizendo, o governo Bolsonaro se tornou cansativo. O governo cansa pelos erros que comete e cansa mais ainda pela forma como reage depois de cometer esses erros. A reação da Advocacia Geral da União, a decisão do Supremo, que condiciona a entrada de viajantes no Brasil à apresentação do comprovante de vacinação, ela revela que o Bolsonaro continua enxergando a pandemia da Covid, como uma gripezinha que provoca histeria nos maricas. Coisa que ele dizia lá no começo da pandemia, há mais de 1 ano e meio. O autor da liminar, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, essa liminar que obriga a apresentação do passaporte da vacina nos aeroportos, nas fronteiras, ele disse que o seu despacho segue o princípio da precaução. A gente acabou de ouvir o ministro, princípio da precaução. Na petição em que tenta remodelar a decisão do ministro, abrindo de novo ali brechas para a entrada no país de viajantes que concordem, que se disponham a cumprir uma quarentena de 5 dias, o Bruno Bianco, que é o advogado-geral do Bolsonaro, nem digo que é advogado-geral da União, porque ele não está defendendo os interesses da União, está defendendo as idiosincrasias e os interesses do Bolsonaro. Esse advogado-geral do Bolsonaro, ele segue um outro preceito, não é o princípio da precaução que norteou a decisão do ministro. No caso do Bruno Bianco, ele segue o princípio do estorvo. O Barroso se expressou com uma clareza de água de bica. Num país em que o Estado tem dificuldade até mesmo para efetuar o monitoramento de preso com tornozeleira eletrônica, é mais do que evidente que se milhares de pessoas optassem pela quarentena em vez da vacina, não haveria nenhuma condição de monitorar esses viajantes. E o risco seria, evidentemente, grande, no instante em que o mundo está lidando aí com essa variante nova, essa Omicron. Mas o advogado-geral do Bolsonaro, ele insiste na abertura de uma ressalva para a recepção aqui dos não vacinados que concordem com a quarentena e pede que os brasileiros, viajantes do Brasil, sejam tratados com benevolência, que os negacionistas brasileiros sejam tratados com benevolência. A decisão do ministro Barroso abre lá exceções, mas está muito claro que deve ser tratado como excepcional. E o ministro Barroso, ele não criou nenhuma norma, ele apenas, veja o absurdo a que chegamos, o ministro determinou que o governo Bolsonaro siga as recomendações da Anvisa, uma agência sanitária do governo
comandada pelo contra-almirante Antônio Barra Torres, que foi indicado para esse cargo pelo presidente da República. Então, na prática, o ministro está pedindo ao presidente que siga as recomendações da agenda da agência comandada pelo indicado dele, Bolsonaro. Num país convencional, o Supremo não precisaria ordenar ao governo que fizesse o óbvio. Mas um presidente que declara, numa solenidade oficial, que o uso de máscara é proibido na sede do governo, esse presidente já declarou guerra ao óbvio há muito tempo. Isso cansa, Fabiola, cansa muito. O Brasil, ou o pedaço sóbrio do Brasil, está cansado